Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aulinha de língua portuguesa. Aqui é a professora Monique, turminha 903. E na aula de hoje a gente vai trabalhar o texto dissertativo, né? A dissertação, que todo mundo tem medo de escrever, mas que não é tão difícil assim. Vamos lá? O texto dissertativo, ele é um tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema, por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. Dissertar sobre algum assunto é expor todos os fatos e suposições sobre esse assunto, né? E estabelecer uma tese, né? Colocar no texto o seu ponto de vista, a sua opinião sobre aquele determinado assunto. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura desse texto, né? Como qualquer texto, ele tem que ter início, meio e fim. Como que a gente inicia o texto dissertativo? Através da introdução, né? Também chamada de tese. Nesse momento, o mais importante é expor a ideia central sobre o tema de maneira clara, tá? Presta atenção que a tese não é o tema. Você tem um tema sobre um determinado assunto, né? Um tema, a saúde no Brasil, por exemplo. E aí você vai começar o seu texto sobre a saúde no Brasil, que é o tema, e vai estabelecer logo na introdução, logo no início dele, a tese, que é o seu ponto de vista, o que você pensa, né, sobre a saúde no Brasil. Você vai estabelecer bem ali na introdução, tá bom? É importante lembrar que a introdução é a parte mais importante do texto e, por isso, deve conter as informações que logo serão desenvolvidas. É aí que você mostra o seu ponto de vista sobre aquele determinado tema. E aí, depois que você completou a introdução, colocou lá o seu ponto de vista, você vai desenvolver esse texto, né? A segunda parte do texto nós chamamos de desenvolvimento, também chamada de antitese ou antítese. Nessa parte do texto é que se desenvolve a argumentação por meio de opiniões, dados, levantamentos, estatísticas, fatos e exemplos sobre o tema, a fim de que sua tese, que é a sua ideia, o seu ponto de vista, seja defendida com propriedade, tá? Nessa parte do texto, chamada desenvolvimento, que pode ser de 1, 2 ou até 3 parágrafos, você vai desenvolver aquela tese que você estabeleceu lá no início, aquela opinião. E aí, para você, né, desenvolvê-la com propriedade, você vai se utilizar de argumentos que comprovem essa opinião, esse ponto de vista, né? Esses argumentos podem ser concretos, podem ser dados, estatísticas, opiniões de especialistas. Você vai trabalhar nesse desenvolvimento de uma forma que ele comprove a sua tese, o seu ponto de vista sobre aquele determinado assunto. E aí você já fez a introdução, defendeu um ponto de vista, fez o desenvolvimento, você argumentou sobre aquela sua opinião, sobre aquela tese. Você vai fazer o que agora? Você vai concluir esse texto, né? A conclusão, introdução, desenvolvimento, conclusão. O próprio nome já supõe que é necessário concluir o texto. Em outras palavras, não deixamos um texto sem concluí-lo e, por isso, esse momento é chamado de nova tese, por ser o momento de fechamento das ideias e, principalmente, da exerção de uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. Você vai concluir, você vai dar o desfecho do seu texto, né? Quase sempre retomando aquela ideia que você botou lá no início, o seu ponto de vista. Você retoma a ideia principal e dá o desfecho apropriado ao seu texto. Existem dois tipos de dissertação, a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Vamos falar primeiro sobre a dissertação argumentativa. Nessa modalidade, a intenção é persuadir o leitor, convencê-lo de sua tese, a partir de coerente argumentação, exemplos, fatos. Suponhamos que você deve escrever uma dissertação, né, um texto dissertativo sobre futebol, né? O tema é futebol e você tem que escrever a sua dissertação sobre futebol. Você vai pensar ali, qual é a sua tese?
A minha tese é de que o melhor futebol do mundo é jogado no Brasil. Eu vou começar a escrever sobre isso. Vou fazer uma introdução e vou lá botar a minha opinião. O melhor futebol do mundo é jogado no Brasil, né? Um país rico, com tantos times, enfim. Tananana. E aí, depois, em seguida, no seu texto, você vai argumentar de forma a comprovar a sua tese. Você vai explicar por que o melhor futebol do mundo é jogado no Brasil. Através de quê? De dados, de fatos, estatísticas. Você vai ver lá quantos campeonatos mundiais o Brasil ganhou, quantas copas, e aí você vai argumentar de forma a comprovar, né, aquela opinião e persuadir a quem está lendo o seu texto da sua opinião da tese. O seu objetivo ali é persuadir o outro de que a sua tese está correta, tá? Dessa forma, você faz um bom texto dissertativo argumentativo. Aqui há um trechinho de um texto dissertativo argumentativo para nós analisarmos. Observe. Primeiramente, é importante destacar que o sistema judiciário do país vem enfrentando dificuldades para processar todas as ações judiciais no tempo previsto pelo Código de Processos Penais. Segundo uma pesquisa da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, só no Ceará, a média para a resolução de um crime é de aproximadamente 8 anos. Logo, o atual panorama contribui significativamente para o aumento da sensação de impunidade, levando indivíduos a cometerem crimes e outros ao impulso de promover justiça com as próprias mãos. No caso acima, o autor ele consegue expor o seu ponto de vista e defendê-lo, com argumentos baseados em dados concretos, o que traz credibilidade à sua redação, ao seu texto. É o que eu falei anteriormente, não basta você estabelecer o seu ponto de vista, você tem que argumentar sobre ele. E quanto maior, né, for o senso de seriedade desses argumentos, forem argumentos concretos, pesquisas, estatísticas, opiniões de especialistas, maior o seu texto terá credibilidade, né? A sua redação ficará melhor estruturada. Já o texto dissertativo expositivo, ele é a exposição de ideias, teorias, conceitos, sem a necessidade de tentar convencer o leitor. Você não tenta persuadir o leitor da sua tese, você simplesmente expõe. Aqui tem um trechinho de um texto dissertativo expositivo. O Ministério da Saúde estima que 2 em cada 5 pessoas atendidas nos hospitais sofreram agressões logo após efetuar um crime. Apesar das leis específicas para punir quem faz justiça por si mesmo, a vingança pelas próprias mãos aumentou, segundo a mídia Record TV, mostrando que o problema ainda persiste. Nesse texto dissertativo expositivo, você vai expor, né, os fatos da maneira mais simples e clara possível. E agora a gente vai tratar sobre a importância da leitura, né? Falando de leitura, falando de escrita, nós tratamos agora do texto dissertativo e muitos alunos me perguntam, tia, como é que eu faço para escrever um bom texto, escrever uma boa redação, né? Como é que eu desenvolvo isso? Enfim, uma dica preciosa que vai ajudar muito a vocês no desenvolvimento da escrita é a leitura. Leiam, tá? Ler é muito importante, né? A leitura, ela desenvolve o nosso cognitivo, né? Você adquire vocabulário, conhece palavras novas, você passa a entender melhor de pontuação, você passa a entender os diversos sentidos de palavras em frases. Então, ler é muito importante para o desenvolvimento da escrita, para você escrever bem, e para o desenvolvimento de várias outras atividades cognitivas. Tá? A leitura e a escrita, elas são práticas sociais muito importantes que devem ser desenvolvidas desde a infância. Lembre-se que a leitura é uma atividade complexa de produção de sentido. Sua importância reside no desenvolvimento das habilidades mentais, na compreensão do mundo e na ampliação dos conhecimentos a partir dos diversos textos que o compõem. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês, algumas estratégias para melhorar um pouquinho essa leitura, tá? O primeiro ponto é leia com atenção.
tá? Não basta passar os olhos, você tem que ter atenção, você tem que compreender aquilo que você está lendo. E aí você está lendo, você tem que ter uma compreensão daquele texto, né? Ou daquele livro, enfim. Sintetize as principais ideias do texto. O que aquele texto está querendo te dizer? O que ele está passando para você? Sintetize, tá? Para ter uma melhor compreensão dele. Leia nas entrelinhas, tá? Nem sempre a informação está na superfície, está na primeira leitura. Às vezes é preciso um aprofundamento, um outro olhar, né? Ler entre uma linha e outra, né? Buscar outros significados para aquele texto, para aquela situação, para aquela frase. Leia com atenção, leia nas entrelinhas. Mantenha o hábito da leitura, né? A leitura ela pode ser divertida, ela deve ser divertida, né? Leia sempre que possível. Pratique a leitura em voz alta. Ah, tia, não leio muito bem em voz alta, mas tem que praticar, é igual andar de bicicleta. Você tem que tentar de novo, tem que continuar para você ir melhorando cada vez mais, para desenvolver a sua oralidade. Então, pratique a leitura em voz alta. Uma outra estratégia que ajuda muito no desenvolvimento cognitivo, né, é ler diferentes tipos de textos sobre o mesmo assunto, né? Procurar diversas abordagens, né? Exemplo, a questão do Covid. Leia diferentes abordagens, diferentes revistas, né? Diferentes sites sobre o mesmo assunto. Isso vai te ajudar, né, a ter um apanhado geral, né, a ampliar os seus horizontes. E encerramos aqui a nossa aula. Se houver alguma dúvida ou algum questionamento, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Até a próxima!